Olá meninas, tudo bem? Nos vídeos anteriores nós falamos um pouquinho sobre o tratamento de baixa complexidade, o namoro programado e a inseminação intrauterina. Hoje eu vou falar exclusivamente da fertilização in vitro, um tratamento de alta complexidade. Eu vou voltar nos desenhos que eu acho importante e até mais esclarecedor para vocês terem uma noção do que é o tratamento. Então vamos lá? Agora estamos falando do tratamento de alta complexidade, fertilização in vitro. Na fertilização in vitro, diferente do coito programado, que é o namoro, e da inseminação, que a gente inicia a estimulação ovariana no início da menstruação, aqui não. Aqui você pode ser estimulada tanto em fase folicular, que a gente chama a primeira fase do ciclo, ou em fase lútea, que é a segunda fase do ciclo, tá? Você viu que minha letra é linda, né, gente? Letra de médico é assim, tá? O bom é que o desenho a gente entende, né? Então, eu vou agora só colocar um exemplo da estimulação em fase folicular. Lembra? Estamos aqui no nosso desenho, então, vagina, útero, tubas, ovário. Terceiro dia da menstruação, vamos começar o tratamento. Esse tratamento se inicia através do ultrassom para avaliar o quê? A contagem dos folículos antrais. Então, quantas bolinhas, que a gente chama, você tem que são factíveis de crescimento. A partir daqui, se inicia as medicações. Aqui, subcutânea, pode se associar com medicação oral, isso depende muito do esquema de tratamento do seu médico. E essas medicações são feitas diariamente e, igualzinho os outros tratamentos, a gente faz controles de ultrassom. No sétimo dia, nono dia, 11º dia. E aqui a regra é a mesma, gente. Não necessariamente você tem que fazer os ultrassons nestas datas. Isso depende muito do seu ciclo, do crescimento dos seus folículos. Aqui eu estou colocando justamente só como exemplo, 13º dia. Então, voltando lá na estimulação, esse folículo ele começa a crescer, até que eles chegam num determinado tamanho, através dos nossos controles de ultrassom, entre 18 e 20 milímetros. Chegando com 20 milímetros, fizemos o trigger. Aí aqui também muda de médico para médico, de 34 a 36 horas. Aí sim se faz a segunda etapa da fertilização. A primeira foi a estimulação ovariana e agora a segunda etapa é a coleta dos óvulos. Como é feita a coleta? Você, anestesiado, uma anestesia na veia endovenosa, só para dormir, como se fosse uma endoscopia. Está lá anestesiada, eu venho com um ultrassom transvaginal e uma agulhinha. Essa agulhinha é acoplada nesse ultrassom em que eu aspiro todas essas bolinhas. Então, em cada bolinha vermelhinha, que é o folículo, eu tenho lá dentro um óvulo. É esse óvulo que a gente coleta. A coleta é tanto feita de um ovário como do outro. Nesse mesmo dia que você está colhendo os óvulos, o seu marido também está colhendo o sêmen. Aqui depende muito do caso. Se é um sêmen com uma boa qualidade, ele colhe via masturbação normal. Se é um sêmen já com baixa concentração ou mesmo uma azospermia, aí é avaliado pelo uro se é necessário uma punção de testículo, punção de epidídimo, tá? Então, coleta dos óvulos, ultrassom, agulhinha acoplada, pegando todos em cada bolinha, o óvulo aqui. Já na fertilização in vitro, que é a terceira etapa da FIV, o que acontece? Imagina, gente, a gente tinha o ovário com um monte de bolinha. Dentro dessa bolinha tinha o óvulo. Aspiramos com uma agulha. Então, lá no laboratório,
cada óvulo, tá? Aqui nós já estamos falando exclusivamente do óvulo, ele é inseminado. O que é isso? É a fertilização in vitro clássica, em que a gente goteja uma gota do sêmen e deixa o próprio espermatozoide entrar. Isso seria a fertilização in vitro clássica. O que se faz muito hoje em dia é o ICSI. E a gente acaba falando pelo uso, né, que fez uma FIV, mas na verdade a maioria faz ICSI. O que seria ICSI? Eu pego cada óvulo e injeto com uma agulhinha o espermatozoide aqui dentro. ICSI é uma sigla, injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Então, em cada óvulo é injetado aquele espermatozoide, o mais móvel, o que é selecionado, com aquela cabecinha mais ovalada, tá? Para se formar aí o embrião. Quarta etapa, transferência embrionária. Aqui, a personalização do teu tratamento é necessária. Por quê? Não só aqui, como na estimulação ovariana também, para a gente evitar um hiperestímulo. Por quê? Pacientes com hiperestímulo que tiveram uma resposta muito elevada, né, e estimularam demais este ovário, você não pode ter uma transferência embrionária neste ciclo. Teria que fazer o que a gente chama de freeze-all, congelar todo mundo, que eu brinco, e aí depois fazer essa transferência embrionária em próximo ciclo, que é o que a gente chama ou de TEC ou de FET, tá? Vamos supor, e você já o outro extremo, uma estimulou demais e a outra não estimulou tanto, teve 1, 2 óvulos. O ideal para essa paciente de 40 anos que tem 1, 2 óvulos é fazer o quê? É fazer justamente o acúmulo embrionário. O que seria isso? Fazer 2, 3, 4 FIVs para aí você ter um número de embriões bons para serem transferidos e não apenas uma FIV e já haver transferência, tá? Então, a transferência embrionária é muito selecionada nesses casos. Vamos colocar você, então, uma normorrespondedora que estimulou com folículos 10 a 15 óvulos, você teve, com bons embriões que vão ser, então, transferidos. Aqui, neste momento, você não precisa ter sedação, você está acordado, seu parceiro está ao seu lado. O que você precisa é só um pouquinho de bexiga cheia, porque a gente vai fazer um ultrassom pélvico para guiar justamente o catéter da transferência. Então, como se fosse um exame ginecológico, a gente passa um espéculo e aí vem com um catéterzinho aqui dentro do útero, onde a gente goteja a gota do embrião ou dos embriões, vamos supor 2 embriões ou 1 embrião aqui. Isso é sob visão ultrassonográfica em que a gente goteja essa gotinha de embrião. Aqui, gente, muita gente pergunta, a gente não consegue ver no ultrassom os embriões ou o embrião. O que a gente vê, na verdade, é o líquido do catéterzinho que é inseminado lá dentro do útero, tá? Depois disso, de 9 a 14 dias, é feito o beta-HCG. Uma coisa importantíssima da transferência é que existem transferências em D3, que é dia 3 de embrião, existe transferência em D5. Isso depende muito da sua resposta, da individualização do seu tratamento. Se você terá embriões em D5 ou se você terá embriões em D3. Converse com o seu médico, exponha todas as suas dúvidas, para aí você chegar no dia da transferência tranquila, sabendo que o teu endométrio está bom, está trilaminar, está com uma espessura boa para ser transferido. Um beijo, até lá!